Saudações, reguladores federais, mais um episódio aqui do Papo de Regulador. Hoje temos a honra da presença de Carlos Baigorre, presidente da Anatel, nossa agência reguladora pioneira, né? Foi a primeira? Acho que ela foi a primeira a ser implantada, se não me engano, mas a ANEEL foi criada antes. A lei da ANEEL é mais recente que da Anatel. Foram as três, a Anatel, a ANEL e a ANP, e logo na sequência aí veio a Anvisa e as outras antes do ano de 2000, quando saiu a lei das agências. Então, bem-vindo, Carlos. Obrigado, a gente está aqui também com o nosso diretor, Wagner Dias. Bom dia, Carlos. Bom dia, Wagner. Tudo bom? Tudo bem, cara. Seja bem-vindo aqui ao Papo de Regulador. Obrigado pelo convite, pô. É uma honra recebê-lo aqui. Então, nós vamos falar sobre muita coisa aqui, em especial sobre regulação e sobre a Anatel, né? Que é, como o próprio presidente Kleber falou aqui, é uma das primeiras agências aí nossas aí que hoje tem cada vez um papel mais fundamental na vida do cidadão e na vida do país, né? Então, seja bem-vindo. Valeu. Tá. E para iniciar, Carlos, vamos aqui conhecer um pouquinho você melhor. A gente estava batendo um papinho antes. Para humanizar um pouco, não ficar só no aspecto profissional, fala um pouquinho sobre você, quem é Carlos Baigorre na visão na experiência que você, familiar que você teve, quem foram seus pais, o que seu pai fazia, o que sua mãe fazia, onde você cresceu. Conta um pouquinho dessa história aí que eu acho que vai dar uma ideia de quem é o Carlos Baigorre aí para os nossos espectadores. Valeu, Kleber. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Wagner. Cara, então, minha história é bem curiosa. Meu pai e minha mãe são argentinos. Minha família toda é argentina, lá de San Juan, no interior da Argentina, perto de Mendoza, no meio do deserto do Cuyo. E meu pai, ele é de uma família de juristas lá na Argentina, só que ele saiu de casa cedo para seguir o sonho dele. E o sonho dele era ser matemático. Ele não queria ser advogado, nem juiz e tal, decidiu ser matemático. E junto com minha mãe, eles saíram de San Juan para fazer o mestrado. Minha mãe é administradora. E aí meu pai foi para os Estados Unidos fazer o PhD dele em matemática. E lá eu nasci, em 1984. Então eu sou cidadão americano, né? E depois me naturalizei brasileiro. E aí o que acontece? Quando meu pai já tinha terminado o PhD lá, eu já tinha nascido, meu pai foi convidado para ser professor na UNB, aqui na Universidade de Brasília. E desde então, a gente se mudou para cá em 1987. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade e meu pai é professor até hoje, e minha mãe trabalhou muito tempo no Ministério da Saúde, naqueles contratos do PNUD, FAO e tudo mais. E aí, cara, eu cresci na Universidade de Brasília, na Colina. Meus pais moram até lá hoje. Então eu cresci, cheguei no Brasil com 3 anos de idade, sem falar português. Eu lembro quando eu cheguei aqui e as pessoas perguntavam o meu nome, né, na escolinha, eu falava Carlos. E aí o pessoal achava que eu era do interior de São Paulo. Todo mundo perguntava, você é de São Paulo? Eu falei, não, eu não sou de São Paulo. Eu não entendia, porque me perguntaram que era de São Paulo. Mas aí eu cheguei aqui no Brasil, sem saber falar português. Meus pais também, até hoje, meus pais não falam português. Curioso, né? Meu pai dá aula na UNB. Então tem 35 anos e até hoje ele fala um portunhol que ninguém entende ele direito, nem aqui no Brasil, nem lá na Argentina. Minha mãe fala um espanhol perfeito e só fala espanhol. Então lá na minha casa, na casa dos meus pais, na verdade, todos falam espanhol e é meio maluca a conversa, né? A gente fala em português com eles e eles falam espanhol com a gente. E aí, cara, eu cresci na Universidade de Brasília, morando lá na Colina, né, que é a residência ali, a quadra funcional dos professores e servidores da universidade. E aí estudei em escola pública até a 8ª série, né, fiz o ensino fundamental, né, e aí no ensino médio eu consegui uma bolsa para estudar no Objetivo, e quando entrei no ensino médio, meu sonho era ser astrônomo. Aí depois que... Brasília é um céu fantástico. Exatamente, isso aqui, né? Eu gostava de ler sobre buracos negros, galáxias, Big Bang, essas histórias todas. E aí quando eu cheguei no 2º ano, eu falei assim, não, eu quero ser físico, né? Eu comecei a estudar física, né? No ensino fundamental você não vê física. Aí chegou no 2º grau, falei, cara, quero ser físico.
Aí quando chegou no 3º ano que eu comecei a aprender eletromagnetismo, eu falei, cara, isso aqui eu não quero fazer isso aqui mais não, eu não quero ser mais físico. Esse negócio é regra da mão direita, regra da mão esquerda e tal. Eu falei, cara, isso aqui... E aí eu percebi que, na verdade, o que eu gostava era de resolver os exercícios, os problemas. Aí eu falei assim, cara, na verdade eu não gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de resolver os problemas. Que nem teu pai. Que nem meu pai, só que aí deu um problema. Eu falei, pô... Passei um perrengue bravo aqui no Objetivo, que era a escola que eu estudava, que eu tinha que ter, como eu vinha da escola pública, eu cheguei com uma base muito ruim. Então eu tive que estudar muito mais que os meus colegas para conseguir ser competitivo para poder entrar na UNB. O objetivo era entrar passar no vestibular naquela época, não sei, eu tenho a sensação que era mais duro. Hoje em dia, o ensino superior, o acesso é mais facilitado. Mas eu não tinha, meus pais não tinham condições de me dar uma faculdade privada, né? Então eu tinha que entrar na pública, se eu quisesse ter um diploma, eu tinha que passar para a UNB. E aí eu comecei a falar assim, cara, mas pô, você passa o maior perrengue aqui, em termos de restrição financeira mesmo, né? Para ser matemático, se eu for um cara PhD em matemático fodão, eu vou, tipo assim, ser professor da UNB também, então assim, aí eu falei, cara, eu não quero fazer matemática, quero fazer matemática, mas com dinheiro. E aí um colega meu, Pedro Ivo, desde então nunca mais ouvi, ele falou assim, pô, por que você não faz economia? Eu falei, cara, nunca pensei nisso. Aí eu cheguei em casa, perguntei pro meu pai, e falei, pai, tem matemática em economia? Ele falou, tem, teoria dos jogos, meu amigo Maurício Bulgarim é professor lá, é um matemático, começou a falar dos modelos matemáticos, das complicações. Eu falei, pô, então pronto, tá decidido, vou fazer matemática com dinheiro que é economia. Aí entrei na economia, passei no vestibular, e aí, todas as matérias, todas as minhas matérias optativas foram em matemática. Então, assim, a minha paixão, assim, claro que eu gosto de economia, mas o que eu gosto mesmo é da matemática. E aí, cara, entrei em economia, fiz economia, e quando saí da UNB, como todo estudante, fui procurar emprego, né? E naquela época, Kleber... Que ano isso? 2006. E aí já vou contar como é que como eu entrei no setor de telecomunicações. Que aí, cara, não tinha nada com telecomunicações, não tinha interesse nenhum com telecomunicações, não conhecia nada de telecomunicações. E aí, naquela época, hoje ninguém faz mais isso, mas naquela época você procurava, aqui em Brasília, você procurava emprego no Correio Brasiliense de domingo, que nos classificados saíam as vagas de emprego. Era folha dirigida, né? Não, empregos no Globo... No Jornal do Brasil. Não, folha dirigida para concurso, né? Exato. Mas aí eu não entrei direto na administração pública. Porque que acontece? Como eu não tinha me naturalizado ainda, era estrangeiro, eu não podia fazer concurso. E aí eu falei, eu não queria, nunca tinha pensado em me naturalizar. Então, beleza. Aí eu falei, deixa eu procurar emprego. Eu nunca tinha pensado em trabalhar na administração pública. Aí um dia, cara, e vaga para economista é muito raro, é difícil, não é um mercado volumoso, assim, tem muitas oportunidades. E aí um dia eu vi um anúncio assim, Associação Nacional das Operadoras Celulares, ACEL, vaga para economista, estatístico e outros. Aí eu falei, pô, vou lá me candidatar. Aí peguei um terno velho do meu pai e tal, aquelas bem surrado, uma gravata horrorosa. Aí fui lá fazer a entrevista. E aí quem me entrevistou foi a Ana Luísa Valadares. Essa história é muito engraçada, por isso que eu vou gastar um tempinho para contar. Aí ela chegou lá, foi fazer a entrevista. Aí fiz a entrevista, não sabia nada de telecom. Nada. E ela chegou para mim assim, depois do final da entrevista, e perguntou, tá bom, qual que é a sua pretensão salarial? Aí eu falei, minha pretensão salarial é R$1.000. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou, deixa eu te jogar real. E ela, espero que ela esteja vendo aqui, porque ela é minha amiga até hoje. Ela falou, olha, cara, deixa eu te falar. Você não vai ser contratado, a gente está procurando um perfil mais sênior. Claramente você não conhece nada do setor de telecomunicações. E outra coisa, uma dica que eu vou te dar. Quando alguém te pedir a tua pretensão salarial, se você falar R$1.000, isso depõe contra você. Tipo assim, você tem que se valorizar. R$1.000 não é nada, entendeu? Você está queimando seu filme pedindo R$1.000 de salário. Eu falei, pô, beleza. Aí eu voltei para casa desanimado e tal, já sem perspectiva nenhuma. Aí na mesma semana, tipo uns 3 dias depois, me ligaram lá da CEL, né, a associação, e falaram, olha, o processo seletivo que você estava participando vai ser interrompido, porque a Ana Luísa, que te entrevistou, vai sair aqui da associação, vai para um outro lugar, e a gente vai primeiro encontrar uma nova pessoa para a posição dela, e depois que encontrarmos a pessoa para a posição dela, vamos reiniciar o processo seletivo para você fazer a entrevista com essa nova pessoa. Aí, beleza, eu falei, putz, minha chance.
Aí comecei a estudar telecomunicações, entrava no site da Anatel, nos setoriais, Teletime, Telesíntese, todos, na época tinha o Telecom Online, tinha outros sites assim, eu comecei a estudar, ver o que estava em debate, comecei a estudar, eu falei, cara, agora eu quero, agora eu mergulhei nesse negócio. E aí uns 4, 5 meses depois, a Margarete, que hoje trabalha na Algar, ficou no lugar da Ana Luísa, e eu fui fazer a entrevista. Cara, aí eu fui bem melhor na entrevista, né? Sabia alguma coisa, aí eu falei, olha, não sou do setor de telecom, mas nesses últimos 6 meses eu aprendi isso, ainda tenho dúvidas nisso, sei lá o quê. E ela percebeu que eu tava engajado. Era um molecão lá, querendo, tinha 2006, tinha 22 anos, querendo entrar com dedicação, tipo assim, tava lá. Gás total. Aí ela falou assim, pô, gostei do seu perfil, do seu gás, da sua iniciativa e tal. E sua pretensão salarial, qual que é? Aí eu falei, olha, da última vez que me fizeram essa pergunta, eu falei que era R$1.000 e a doutora Ana Luísa disse que isso depunha contra mim. Mas eu quero tanto trabalhar aqui que eu mantenho os R$1.000 e os primeiros 3 meses eu faço de graça. Aí ela morreu de rir. Morreu de rir. Afinal dos contos, fui escolhido e comecei a trabalhar lá recebendo R$3.000 já no primeiro mês. Cara, fiquei rico, de repente. E aí foi, cara. Eu fiquei trabalhando na CEL, trabalhei lá quase 3 anos. 3 anos. A CEL fazia o quê? Era uma associação? Era a Associação das Operadoras Celulares. Ah, tá. Que aí depois tinha das celulares, que era a CEL, e tinha das fixas, que era a Abrafix. E as duas se juntaram em 2009, mais ou menos, 2008, no começo de 2009, e virou o SIND Telebrasil, que era o sindicato patronal das empresas de telecomunicações, e depois virou a Conexis, que hoje a Conexis é a representação do setor de telecomunicações, entendeu? O presidente Marcos Ferrari, tá, um grande amigo meu. Enfim, aí em 2009, quando estava nessa fusão, eu fiz o concurso da Anatel e passei em primeiro lugar para as economistas. Aí especialista em regulação. Especialista em regulação. Aí, cara, meu salário saiu de 3 2009, mil... né? 2009. Aí meu salário saiu de R$3.000 para, na época, acho que eram uns R$8.000. Eu falei, pô, agora eu sou ricaço. Então eu já era rico com 3 contos. Porque foi justamente quando a nossa categoria deu um salto, foi né? Nessa época. Sim. E, Carlos, deixa uma curiosidade. Como foi para você passar para o outro lado do balcão, sair do regulado para o regulador? Como é que você foi ter essa visão de regulado, né? Você trabalhava lá na CEL e depois vir para a Anatel, com a coisa da normatização e tudo mais. Como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente aí. Cara, foi muito, assim, foi muito rico, né? E me deu grandes oportunidades, porque o que acontece? Aí eu falo assim, primeiro, quando eu estava na associação, e eu era o cara mais ralé lá da associação, quando eu tinha que ir para uma audiência pública e tal, eu lembro que o Bruno Ramos era o superintendente de serviços privados da Anatel, na época estava discutindo o edital dos 3G. E o setor tinha várias restrições contra a proposta de edital. Só que nenhuma das operadoras queria ir lá bater publicamente. E a própria associação não queria ir os grandes chefões e lá as grandes figuras bater. Então eles me davam o roteiro para bater e eu ia nas audiências públicas. Eu era o cara da pancadaria, eu ia lá criticar a Anatel. Então assim, eu era... E aí, de repente eu mudei de balcão, só que o que acontece? Foi muito bom porque quando eu entrei na Anatel, junto com os outros especialistas de regulação, primeiro que eu conhecia os temas, e quase ninguém da minha turma tinha esse background do setor de telecomunicação. Te deu uma grande vantagem. Então me deu uma grande vantagem. Quando eu cheguei lá, eu conhecia os assuntos, conhecia as pessoas, sabia com quem... Já tinha o meu network, era um network bem limitado, mas já até tinha... no edital mesmo do concurso, você deve ter ganho pontos pela sua experiência. Então eu ganhei pontos lá na parte de... Putz, esqueci o nome, como é que é? Experiência pregressa. Experiência pregressa, titulação. Era 1 ponto por ano de trabalho. Era isso, eu ganhei 3 pontos. Aí eu já tinha terminado meu mestrado também, enfim. Aí consegui entrar, e aí quando eu entrei lá, como eu já tinha esse background, já conhecia as pessoas, já conhecia os temas, sabia as dores do setor, o que era crítico, o que era só choradeira. Então aí na época eu já fui puxado pela superintendente executiva, que na época era a Simone Chose, e me levou lá para o gabinete dela e já me colocou para enfrentar um monte de pedra, para fazer um monte de trabalhos complicados. Na época a minha primeira missão foi o Plano Geral de Metas de Competição, que era estruturar isso. Não era eu sozinho, né? Mas eu representava, tinha uma equipe. Só que como era uma regulamentação transversal, a superintendência executiva, ela que coordenou os trabalhos.
E como era metas de competição, era uma temática concorrencial, uma temática econômica, pô, colocou na minha mão e eu liderei, e eu coordenei eram 2 grupos de trabalho, né? Eu coordenei um deles, dos estudos e tal, cara. Aí isso aí me alavancou para depois, quando teve uma reestruturação interna que criou a Superintendência de Competição, que o objetivo era justamente implementar esse plano, o Plano Geral de Metas de Competição. O presidente da época, o João Rezende, falou assim, cara, tu que entende da... Não, antes disso, quando o processo subiu para o conselho diretor, para a deliberação, caiu no gabinete do João Rezende. E aí o João Rezende falou assim, cara, esse assunto é complexo e tal, era um regulamento gigantesco, vários documentos. Ele falou assim, olha, já que você ajudou a fazer isso aqui, vem para o gabinete. Aí foi quando minha primeira promoção na Anatel, quando eu recebi meu primeiro cargo de assessoria, aí virei assessor do João Rezende. E aí depois, quando reestruturou a agência, que criou uma área só de concorrência, e o João Rezende virou presidente, isso em 2013, aí eu fui alçado, aí ele falou assim, olha, tu é o cara que entende desse negócio, tu que pariu esse Plano Geral de Metas de Competição, tu vai ser o superintendente. Aí pronto, aí virei superintendente de controle de competição, depois virei superintendente executivo, controle de obrigação, até que em 2020 eu virei diretor da agência, conselheiro, né? E em 2021, cara, nem lembro, 2022 virei o presidente. Não, e essa história é muito bacana para mostrar que a gente tem na carreira servidores e profissionais que têm tanto a experiência do mercado regulado, que traz na bagagem, quanto a expertise técnica para solução, né? E eu diria mais, né? Mediação de conflitos, indução para onde vai toda a regulação, o que o país precisa. Saindo um pouco, Baigorre, da sua evolução profissional, com relação aos principais desafios da Anatel, desde a criação da agência, ela se transformou muito, né? Quer dizer, o que era uma agência que no início tinha uma atuação tímida na questão de redes sociais e internet, isso, quer dizer, a Anatel foi criada num mundo do analógico, né? Do telefone, orelhão. Era isso mesmo. Era priorizar o acesso do cidadão ao telefone, à comunicação, e hoje a gente vê toda essa questão aí cibernética, o papel da Anatel, as necessidades do mundo moderno. Fala um pouco dessa evolução da agência e os desafios principais, marcos. Assim, eu também queria, até pegando essa seara que o Cléber colocou, eu queria também fazer uma pergunta para você, Carlos, que é o seguinte. A gente tinha no início com o modelo de privatização, lá nos anos 90, uma grande pulverização de operadoras de telefonia celular do território nacional, e as questões de banda A, banda B, da telefonia fixa, né, aquela coisa toda, que era um sistema imaginado a princípio para você estabelecer concorrência. E com o passar dos anos, a gente teve uma concentração desses mercados. O usuário ganhou com isso ou a coisa mudou? Né? Isso aí é uma pergunta, eu acho que é tipo de pergunta que eu acho que o usuário, ou nós reguladores, temos que fazer uma reflexão a respeito. Claro. Né? Cara, eu vou falar primeiro, antes de responder a tua pergunta, Cleber, depois eu vou para tu fazer sobre um comentário que você falou, sobre os servidores da agência. Assim, eu não tenho dúvida de que o maior patrimônio que a Anatel tem hoje são os seus servidores. Cara, a gente tem prédio, tem estrutura física e tal, mas assim, o que move as telecomunicações no Brasil, o que fez o Brasil ser referência em várias questões de telecomunicações, de digitalização, de fibra ótica, de 5G, que eu vou chegar quando eu for responder a sua pergunta, isso foi graças a um trabalho hercúleo, dioturno, um sacrifício de milhares de servidores da Anatel que, cara, deixam suas famílias, trabalham de madrugada, se sacrificam em nome do povo brasileiro. Então, assim, eu acho que não tenho dúvida nenhuma de que o maior patrimônio são os servidores da Anatel. E servidores que estão lá antes de eu chegar e que entraram comigo. Então, assim, a riqueza do setor de telecomunicações está, claro, na parte regulatória, está nos servidores. Está aqui. Tá aí. E aí, assim, e isso eu acho que é uma reflexão que eu quero deixar bem claro, porque assim, quando o sistema foi, e aí eu vou fazer o gancho, quando foi feita a privatização, a Anatel foi criada no contexto da privatização do sistema Telebrás. E qual que era o desafio à época?
muita gente que vai estar nos assistindo aí talvez não lembre, mas quem lembra vai saber direitinho do que eu estou falando. Naquela época, era muito complicado, em 98, 97, tu ter telefone fixo. Existia um mercado negro de telefone fixo. As pessoas compravam telefone fixo para fazer patrimônio. Então tinha gente que já me contaram a história assim, meu pai comprou uma casa, deu tanto de dinheiro e 3 linhas de telefone. Na época, uma linha de telefone fixo tinha um valor. As pessoas comercializavam isso, era tanto valor que você tinha que declarar no imposto de renda. A linha fixa que você tem. Então, assim, e eu lembro que quem criou o grande, assim, teve o ministro Sérgio Mota, que foi o grande líder, o grande capitão desse processo, mas o grande idealizador foi o primeiro presidente da Anatel, o Renato Guerreiro. E nas apresentações dele, para tentar mostrar a necessidade de ter a privatização, ele mostrava uma foto que era bem icônica, que eu nunca achei ela, nunca mais. Mas a foto era basicamente o seguinte, era o Maracanã e uma fila dando volta assim no Maracanã no dia da final da Copa do Mundo de 1994, Brasil e Itália disputando a final. E aí todo mundo pensava, o pessoal querendo entrar para ver o jogo, né? Só que acontece, a final da Copa de 94 não foi no Maracanã, foi nos Estados Unidos, eu não lembro onde Estados Unidos, mas foi nos Estados Unidos, e o que as pessoas estavam fazendo no Maracanã então? Era um plano de expansão da Telerge, que as pessoas estavam fazendo fila, perdendo a final da Copa do Mundo, Brasil e Itália, para poder pegar uma linha fixa. Porque naquela época você tinha que entrar numa fila para pegar uma linha fixa. Então, esse era o tamanho do desafio. E a Anatel foi criada justamente para resolver esse problema. Tinha os planos de meta de universalização. Vamos tentar recuperar depois essa foto e botar nessa fase. Legal. Aparecer, fazer né? uma edição. A gente faz direto aqui o programa, mas vamos tentar botar. Beleza, vamos procurar. Eu nunca mais achei, eu já botei no Google, mas assim, deve ter ficado aí em algum lugar e eu nunca mais vi. Mas enfim, e aí, eu já procurei até nas apresentações dele para ver se recuperava, eu nunca achei. Tomara se alguém achar essa foto aí, agradeço. Manda pra gente aí, ou pra... Manda pra Anatel, a gente fazer um quadro com ela. E aí o que acontece? E aí a Anatel foi criada para levar telefone fixo para as pessoas, que eram os planos gerais de meta de universalização, que era viabilizar que as pessoas tivessem acessos individuais, ou seja, você ter telefone fixo na sua casa, e os telefones de uso público, os chamados orelhões. Então, era levar orelhão e levar telefone fixo. Então, essas eram as grandes metas. E a Anatel, quando ela foi criada, ela não foi criada, ela tinha uma carreira, durante muito tempo não teve uma carreira. Então, como é que foi o embrião da Anatel? Foram servidores da Telebrás, da empresa estatal da época, selecionados no sistema, que foram os fundadores da agência. E que só recentemente o último Telebrino, como a gente chama ele, saiu da Anatel. Então, assim, durante muito tempo teve essa passagem de bastão que é fundamental para você manter valores, uma visão institucional. Então, assim, a Anatel tem uma grande dívida com a Telebrás, com esses servidores que fundaram a Anatel e que muitos deles me treinaram, ensinaram, assim, a verdadeira ética do trabalho, da ética de como regular o mercado de telecomunicações. E aí, beleza. E aí, só que o que acontece? Depois que a gente, em 2002, mais ou menos, 2005, as metas de universalização foram cumpridas. Aonde tinha orelhão, onde precisava ter orelhão, tinha orelhão, onde precisava, quem queria ter telefone fixo em casa tinha telefone fixo. Só que aí, o que acontece? Em 2005, ninguém mais queria saber de telefone fixo. Ainda tinha uma galera que queria e tal, mas assim, já tava o celular bombando. Eu me lembro que eu comprei um por $1.000, porque era R$1.000 e R$1 valia $1. Então. E muita gente quebrou a cara, porque tinha muita gente que comprava e falou assim, vou investir em linha fixa. Aí quando veio a privatização e os planos de universalização, essa linha que você comprou por $1.000 passou a valer, sei lá, 30 conto. Hoje uma linha de telefone fixo não vale praticamente nada, porque ninguém mais quer esse negócio, entendeu? Mas aí em 2005, quando e aí isso mostra que eu vou falar assim, como a Anatel tem se reinventado à luz das mudanças da realidade social, da realidade da demanda da população. Em 2005, quando a gente terminou de levar telefone fixo para todo mundo, as pessoas não queriam mais telefone fixo, elas queriam telefone celular. Na época não tinha 3G, não tinha nada, queria telefone celular para falar mesmo, joguinho da cobrinha, mandar SMS, esses negócios. Uhum.
E em 2007, em 2007 mais ou menos, você tinha 2009, quando foi o leilão do 3G, posso estar errando nas datas, mas por essa época, você tinha no Brasil mais de 2.000 cidades, municípios, que não tinham nenhuma cobertura celular. Só tinha telefone fixo. E, cara, uma demanda muito grande. E aí foi que a Anatel fez a primeira inovação regulatória. Por quê? Porque não tinha recurso público para você custear a construção dessa rede. E aí no edital de 3G em 2007, a Anatel inovou e fez o seguinte, olha, a gente vai vender as radiofrequências por um preço. Essas radiofrequências têm um valor. Eu não vou saber os valores. Leilões. Era um leilão de radiofrequência para o 3G. Então, e para quem não tem ideia, só te interrompendo, tem toda a parte finalística, né? Mas também tem a parte administrativa de gestão da regulação, que também é burocrática, e que a gente tem ali os especialistas, os analistas, outras carreiras não tem essa distinção entre área meio e fim, porque na realidade não existe área fim sem área meio junto. Cara. E é uma palhaçada a gente ter essas distorções nas nossas carreiras, e é disso que o sindicato... não, claro. Né? Mas enfim, esse é outro papo. Vou aproveitar esse parênteses para falar, cara, assim, na Anatel, a gente, pelo menos a minha visão, é de não existir esse tipo de diferenciação, entendeu? Então a gente tem analista, especialista, a gente só tem que tomar um cuidado quando a gente está envolvendo nível médio e nível superior para não ter desvio de função. Mas em geral, cara, lá na Anatel, a gente não tem distinção. Não tem distinção nenhuma. Mas a distinção que tem entre o cara que entrega e o cara que não entrega. O cara que está entregando vai receber mais demanda, vai receber mais desafio, ele é castigado. Ele é castigado, mas vai receber mais responsabilidade, independentemente se ele é analista. Tanto que assim, se eu perguntar dos superintendentes que tem na Anatel, eu não tenho ideia de quais são as carreiras dele. É indiferente. Não tenho ideia quais são as carreiras do chefe de assessorias, cara. Eu sei quem são. Eu sei quem trabalha bem, quem não trabalha bem. E quem trabalha bem tá com o pescoço, com a cabeça a prêmio. Então, assim, cara, inclusive até se é servidor de carreira, se não é servidor de carreira, isso não importa. Importa se o cara entrega. Então, assim, a Anatel tem esse viés muito, assim, focado... Mérito e resultado, entendeu? Tipo assim, muitos eu me esforcei muito, mas não entregou, cara, tem que entregar. Lá, assim, a gente tem uma visão, e assim, isso é uma coisa importante. Como a Telebrás era uma empresa estatal, era iniciativa privada, ela tinha ações em bolsa, então assim, essa pegada empresária, essa pegada de regime de privado, assim, de cobrar mérito e tudo mais, foi uma coisa que vem desde a origem da Anatel. Então, tá no DNA tá no nosso Anatel. DNA. Tanto a questão dessa visão de resultado, de meritocracia. E tem que ser assim. Claro, como a questão de tecnologia também. Isso diferencia muito as agências reguladoras e a categoria de outras categorias de serviço público federal, notadamente aquelas que exercem atividades típicas de Estado, muito voltadas para a gestão, fiscalização, arrecadação, enfim, o Estado para o Estado, né? Mas essa interface do setor produtivo é o que, em última análise, gera emprego e desenvolvimento para o país, né? Então, o Wagner, né, Wagner? Vou passar a palavra para você. Ele diz assim, os reguladores são um bicho diferente de servidores públicos. Fala um pouquinho disso, Wagner. A gente sempre faz essa discussão porque a partir do momento que você não é da típica regulação estatal, da burocracia estatal, né, da questão do funcionamento do Estado pelo Estado, a máquina do Estado, né, você já fica diferenciado. E nossa atividade ela tem uma interface muito grande com o mercado, com a sociedade. Então, a gente acaba tendo um papel, uma visão, uma condição de mundo diferenciada. Né? É isso mesmo. E como a gente tem que lidar com o mercado privado, que tem um outro timing, tem outra dinâmica, outra pegada, a gente acaba sendo contaminado por ela. Não contaminado no sentido ruim, mas a gente acaba sendo influenciado. Acho que talvez essa palavra seja melhor. Porque assim, o agente privado, o cara precisa, por exemplo, certificação de equipamentos de telecomunicação. Cara, quando o Apple quer lançar o iPhone 14, o iPhone 15, tem uma agilidade,
tem um nível de sigilo, tem um time, que eles chamam de time to market, que não dá pra gente falar assim, não, manda aqui pra mim que daqui a 2 anos eu vou avaliar. Você tem que ter acessibilidade dessas dinâmicas, entendeu? Entender como funciona, e isso que eu acho que é um grande diferencial. Tanto que assim, a gente percebe que isso é um grande, pelo menos na Anatel, com certeza em outras agências, é um grande diferencial que a gente acaba perdendo servidores para outros órgãos de administração pública. Porque assim, se você for ver, tem servidores especialistas em regulação, analistas, carreiras de regulação em toda a esplanada. E no mercado regulado também, portas giratórias. As portas giratórias, por quê? Porque o pessoal tem essa visão de como o mercado funciona e de como você trazer eficiência para o mercado. Então, assim, eu acho isso muito importante. E uma consequência disso é justamente o que a gente está vivendo hoje, que não faz sentido, dentro dessas atividades típicas de Estado, você ter as agências num patamar inferior a outras categorias. Hoje, um especialista em regulação no último nível, né, ele percebe 30% a menos que outros servidores públicos integrantes dessas carreiras que exercem atividades, às vezes, até burocráticas ou de estudos e pesquisas, mas que não exercem fiscalização, não tem intermediação. Não tem responsabilidade. Não, e assim, isso justifica a evasão, o turnover que a gente está vendo e o esvaziamento, sucateamento da estrutura regulatória brasileira, que é fundamental para alavancar o crescimento do Brasil em todos e setores estratégicos contribuem aí com mais de 60% do PIB. Não, Cleber, essa distorção remuneratória aí, eu vou dar um exemplo pessoal mesmo. Tem muitas carreiras típicas de Estado que o cara entra, a pessoa, né, pode ser um homem ou mulher, a pessoa entra e, tipo assim, com uma funçãozinha pequena, já está no teto da administração pública. Eu sou servidor de carreira, classe especialista, classe especial, no topo da carreira, presidente da agência e tô longe do teto ainda. Então, assim, eu sou o teto dos servidores. E o teto da regulação, o teto da regulação é muito longe, né, do teto da administração pública, que para outras carreiras o cara já entra praticamente no teto. E assim, lá na Anatel, mano, a gente assume responsabilidade, cara. E nas outras agências também. Tu imagina a responsabilidade de um cara da ANM, por exemplo, que tem que fiscalizar a barragem. Você imagina a responsabilidade de um servidor da Anvisa, que tem que liberar a liberação de remédio. Um servidor da ANS, que lida com a vida de pessoas mesmo. Então, assim, da ANAC, segurança aérea. Então, assim, o nível de responsabilidade que a gente assume não é condizente com a remuneração que a gente tem. Não, e outra, e você pega outras carreiras aí que, sem demérito nenhum, mas que não assumem esse nível de responsabilidade, não assumem responsabilidade muitas vezes nenhuma, é só consultivo, só fica palpitando e tá no teto. Então você tem um cara lá quebrando pedra com uma remuneração abaixo e aquele cara da lá faz assim, faz assado, cuidado com isso aí, hein? Aí tu fala assim, mas como é que é pra fazer? Eu não vou te falar como é que é pra fazer, não. Você faz, e se tiver ruim, eu te pego. É isso aí. E se tiver bom, eu vou falar que podia estar melhor. Então assim, pô, cara, então me ajuda, mano. Tipo assim, então assim, você tem gente, o cara que tá olhando, te cobrando, te controlando, te charopando, tá ganhando o teto. E tu que tá lá quebrando a reta, quebrando pedra e botando o teu na reta, tá recebendo menos que o teto, sacou menos que ele. Então assim, é loucura, é uma distorção total. E a pressão que você pode dizer, como presidente da Anatel e extensivo aos colegas da diretoria colegiada, é que é pedra de tudo que é lado. Você faz uma consulta, uma audiência pública, análise de impacto regulatório, pô, a equipe ali se mata para achar a melhor solução para o interesse público. E aí isso é uma coisa subjetiva, porque você tem o interesse da empresa que é lucrar o máximo possível ali naquela situação, o interesse comercial, ela não tem intrinsecamente compromisso com o interesse público. Aí você tem lá os consumidores que querem tudo de graça e da melhor qualidade. Obviamente isso não existe, né? Tudo tem seu preço e alguém vai ter que pagar por ele. E aí você tem que garantir a sustentabilidade do funcionamento daquele setor, né? E aí você vê o próprio Estado também interferindo ali com interesses
muitas vezes derivados do interesse das próprias empresas ou de terceiros, mas que pressionam politicamente por um determinado caminho, e está ali a agência com a sua autonomia técnica, e é isso que diferencia o trabalho das agências de todos os outros ministérios da administração pública direta, né? Porque você pode dizer não, assim como a Anvisa, por exemplo, disse não a vacina durante a pandemia, enfrentou o governo naquele momento, o próprio Ministério da Saúde. E essa autonomia é fundamental para atender o interesse público, mas geralmente todas as decisões, eu queria que você desse um exemplo, você é criticado por todos os atores. Claro. E aí você sai como bandido, Anatel, e aí isso é muito complicado, né? E para ter esses profissionais com essa dedicação e essa convicção, sendo remunerados pelo próprio Estado num subnível de vencimentos, é uma injustiça enorme. Mas assim, eu concordo contigo, não vou divergir de jeito nenhum, é injustiça. E assim, a grande questão é que é o que você colocou, muitas vezes a gente tem que ser o árbitro técnico entre interesses conflitantes, alguns populistas, e do outro lado a gente tem que encontrar esse equilíbrio. É como se a gente fosse árbitro de futebol. Cara, nunca o árbitro sai do jogo sendo elogiado, entendeu? Sempre vai ser xingado. Ele sempre vai ser xingado para um lado e para o outro. Então, assim, eu não tenho essa expectativa de um dia ser elogiado. Quando alguém fala assim, tu é presidente da Anatel, eu tenho um problema com a operadora trauma, tipo assim... O pessoal descobre que eu sou presidente da Anatel, cara. Eu sou dentista. Tipo esse. Só que assim, aí vem reclamar, você é um capturado, sei lá o quê. Então, assim, é da vida. A vida do regulador não é uma vida digamos assim, de holofote, assim. De glamour. De glamour. Né? Quanto assim, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, ninguém sabe que a gente existe. É mais ou menos isso. É que nem o árbitro. Essa é a nossa visão de árbitro. Passar desapercebido. Passar desapercebido e garantir que o jogo seja um jogo justo. Um jogo justo. É isso. Então, assim, se a gente começar a aparecer muito, é porque o jogo tá ruim e assim, as regras não estão boas. Tem um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio. Mas às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes tem algumas medidas, como esse caso da Anvisa que você faz, medidas populistas que colocam em risco a população, mas que tem um apelo político, e a gente tem que fazer um trabalho difícil, que o presidente João Resende falava, o trabalho do porquinho. A gente tem que fazer assim, a gente tem que chegar e falar assim, cara, não dá. Não dá não, mas eu quero, porque, cara, eu sei que você quer, mas não dá. Isso aqui vai colocar... Tem outras questões que tem que ser ponderadas. É o viés técnico, né? Que segura e orienta o nosso trabalho. Exatamente. Não é a demanda política. Não é a demanda política. Isso diferencia. Mas uma coisa, Cleber, que a gente tem que ter, e assim... O que a gente não pode ignorar é também a demanda política. Assim, a gente tem que respeitar, a gente tem que escutar, e a gente tem que tentar atender, a gente tem que atender sempre todos os interesses ali. A gente não pode se capturar essa teoria da captura, que é uma teoria típica das agências reguladoras, sempre se fala assim, captura pelo mercado. É uma captura que é possível, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser capturado pelo mercado, mas existe a captura pelo governo também. Política. A captura política. É isso. Então, assim, as agências têm que tomar cuidado para não ser capturado por ninguém. Você não pode ser capturado pela sociedade civil também. Pelas ONGs que estão lá batendo panela na porta das agências. Você quebra as empresas. Então, assim. você tem que encontrar o equilíbrio. Você não pode ser capturado por nenhum dos três. Não. Nem pela sociedade civil, digamos assim, organizada ou não, nem pelo empresariado, nem pelo governo. Você é economista, o Stigler já tinha isso você tem na veia, a gente tem também, mas eu acho que é um assunto, a captura política, regulatória, é um assunto que eu acho que é pouco discutido, estudado entre nós, né? Reguladores, a gente se apega muito, mas o Jean Tirole, que em 2014 ganhou o Nobel, né, de Economia, ele diz que regulação é mediação. É isso, é mediação de diversos interesses. É isso aí. E aí a gente tem que encontrar o equilíbrio entre eles, entendeu? De forma o quê? Aí já entra no economês aqui, a maximizar o interesse público, o bem-estar social. E muitas vezes existem conflitos entre os diferentes agentes, e a gente tem que pensar sempre na eficiência do todo. Na teoria do equilíbrio geral. A gente tem que pensar no equilíbrio geral, não no equilíbrio parcial ali dos interesses
de maximizar interesses específicos. E entendeu? todas as vezes que você não segue essa linha, dá ruim. Dá ruim. Depois você tem que rever. A pergunta que o Wagner fez sobre a concentração. Concentração. Cara, o que acontece? De fato, quando foi feita a privatização e começou o mercado de telefonia celular, tinha banda A, banda B, um monte de empresa, BCP, Telecentro-Oeste. A Algar Telecom Leste, que era a TL. Tinha várias. Aí o que acontece? E aí, ao longo dos anos, foi tendo uma concentração dessas empresas. E essa concentração, assim, o que a gente percebe é que hoje, e aí fazendo uma comparação com o resto do mundo, o Brasil tem um dos mercados em telefonia celular mais competitivos do mundo. Em termos, assim, falando já de 5G, o Brasil hoje tem a maior rede 5G standalone. Standalone é a versão mais atual do 5G do mundo, fora a China. Então, o que acontece? Somos a vanguarda mundial. Hoje, o Brasil é vanguarda mundial em telecomunicações. Seja na telefonia celular, seja na telefonia, na telefonia celular, na internet móvel, na internet, porque hoje ninguém vai só telefonia, né? Seja na internet móvel, 5G, 4G, seja na internet fixa. Hoje no Brasil, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, cara, o pessoal que morava no Parkway, muita gente da Anatel mora no Parkway, morava no Parkway e tinha que ficar numa fila, tinha que pegar a fila para contratar um DSL de 512 kilobits por segundo da concessionária aqui, que é a Oi, por, sei lá, 300 conto. E não, por 300 conto comprar 512K não é inviável hoje. Aí o que acontece? A Anatel, com o PGMC, de 10 anos atrás, criou uma série de assimetrias regulatórias. Para quê? Porque o que acontece é isso, não dá para a gente regular o grande e o pequeno na mesma medida. Você tem que ter uma regulação que seja, digamos assim, ter uma dosimetria da regulação dependendo do porte da empresa. Customizada. E o PGMC introduziu isso de uma forma mais estruturada na regulação de telecomunicações, permitindo que os pequenos tivessem acesso às redes dos grandes. Porque como são infraestruturas que são difíceis de duplicar, infraestruturas essenciais, você tinha o cara conseguia impedir a concorrência porque ele não dava acesso à infraestrutura dele. Sabe o que isso me lembrou agora quando você falou dos pequenos usarem parte das estruturas dos grandes? Foi na década de 70, quando o Brasil produzia aqueles carros Puma em fibra, lembro. Com chassi Gurgel, chassi e motor da Volkswagen, que era obrigada a vender para compartilhar. porque tinha uma política estatal nesse sentido. A mesma coisa na coisa. Aí a gente começou a fazer isso, o que acontece, cara? Não só por isso, mas por outros fatores de tecnologia e tal. Hoje no Brasil a gente tem 30 mil provedores de banda larga. 30 mil provedores de banda larga com fibra ótica que a Anatel tem conhecimento. Eu lembro quando eu entrei na Anatel em 2009, uma das principais atuações da agência era multar pessoas, empresas, por prestação clandestina de serviço. E o que era isso? Era o cara que comprava a internet fixa lá, pegava o Wi-Fi, abria o Wi-Fi para os vizinhos e cotizava entre eles, cada um dá 10 aí para eu pagar a conta no final do mês. A Anatel ia lá, apreendia os equipamentos e colocava o cara notificava o Ministério Público por prestação clandestina que tem tipificação penal. Cara, e para tirar uma outorga de banda larga, que o serviço é o SCM, para tirar uma outorga de SCM, você tinha que pagar uma baba. Era grana pesada e era projeto, tinha que apresentar projeto técnico, a Anatel ela avaliava lá para ver tudo lá. Cara, demorava-se meses para você conseguir. Aí, lá por 2013, mais ou menos, 2014, a Anatel mudou as regras, mudou a visão. A Anatel falou assim, o negócio é o seguinte, agora, para conseguir uma outorga de SCM é 400 conto, e a meta da área lá de outorgas é em 48 horas ela tem que estar concedida. Hoje, os caras entregam em menos de 48 horas. Eu acho que é 26, 28 horas o prazo médio. Com 400 conto, você consegue uma outorga para prestar telefonia para banda larga fixa no Brasil todo em menos de 2 dias. Nossa. E além disso, a gente falou, enquanto você não tiver 5 mil usuários, ou seja, você pode começar a operação enquanto você não tiver 5 mil usuários, nem precisa de outorga.
só me notifica e me diz que você está prestando serviço. Então hoje a gente tem informação de 30 mil prestadores de banda larga, mas com certeza é muito mais, entendeu? E aí por que a gente não vai atrás deles? Pra quê, cara? Deixa os caras prestar banda larga. Deixa eles trabalharem e multiplicarem. E multiplicar hoje, cara, o mercado de banda larga... Na medida da competência de cada um. E hoje, cara, não existe no mundo um mercado de banda larga fixa, de fibra ótica igual ao brasileiro. Você pode ir em qualquer lugar perguntar aí nos fóruns internacionais, nos fóruns regionais, não existe um mercado igual ao brasileiro em banda larga fixa. E quando a gente olha para banda larga móvel, celular, o 5G, tem o 5G, eu até falei, tem vários 5Gs, né? Tem o 5G, aí tipo assim, o 5G que a gente colocou no nosso edital de alguns anos atrás é o 5G SA, de standalone. É, cara, o mais alto nível de 5G. Sim. E aí o que a gente fez? Camila. Hoje, que acontece? Se você pegar as antenas 5G que estão instaladas no Brasil, hoje, a gente está no começo do processo de implantação do 5G no Brasil. Se você pegar o 5G standalone, as estações que tem no Brasil, o Brasil tem mais estações 5G standalone que todo o resto do mundo somado. À exceção da China, porque a China é outro bicho, né? outro trem. Então, assim, se você tira a China e soma 5G standalone em todo mundo, o Brasil tem mais. Então, assim, isso é um potencial que a gente tem para alavancar a nossa economia e ser o novo hub de inovação do mundo, entendeu? Isso. Carlos, agora você falou anteriormente em pedra, eu lembrei de pedreira. E como é que foi, cara, vocês, a Anatel, lidar com a guerra geopolítica do 5G? Entre a Huawei, a China e a questão lá da Ericsson, lá da, acho que é Suécia. Sueca, a Ericsson, né? Suécia, a Finlândia e a Nokia. Cara, foi dureza, porque assim, não foi assim, porque eu fui o relator do edital do 5G lá na Anatel, no final, né? Teve outros relatores, assim, na verdade, todos os diretores em algum momento ou pediram vistas ou foram relatores, mas eu fui um dos últimos, assim, que fez a conformação final do edital. Sim. E nessa época, a gente recebeu pressão do governo federal para colocar restrições contra a Huawei. E na época, não foi uma pressão explícita, assim, né? Mas foi assim, olha, estamos preocupados com isso. E aí o que a gente falou assim, o que eu falei? Eu falei, olha, eu entendo a preocupação, mas qual é a origem da preocupação? A questão de soberania, de segurança nacional. Aí eu falei, cara, a Anatel não é órgão de segurança. Eu não entendo nada de segurança. Né? A gente tem uma área de segurança cibernética lá na Anatel e tudo mais, mas assim, quando a gente fala em defesa, em soberania do Estado, não é uma questão que a gente tem expertise. A gente tem conhecimento técnico de certificação de equipamentos, falhas, vulnerabilidades, fraudes, e a gente atua nisso. Mas assim, essa visão geopolítica está além da competência da Anatel. Então, assim, se vier uma diretriz de governo, de um órgão competente nesse sentido, uma política pública de segurança nacional, de soberania, de defesa do país, a gente vai seguir, claro. Mas enquanto não tiver, eu não vou assumir essa bronca, entendeu? E aí nunca veio nada nesse sentido e a gente fez o edital com as diretrizes que tinham à época e que foi um sucesso. Então, hoje, o mercado brasileiro de telecomunicações é aberto a todas as empresas, mas nessa mesma época, a gente fez uma regulamentação de segurança cibernética. Hoje tem um grupo de segurança cibernética da Anatel com todas as principais empresas fazendo gestão de riscos cibernéticos, fazendo gestão de infraestruturas críticas, e também a gente ampliou o nosso processo de certificação. O que acontece? No Brasil, pela Lei Geral de Telecomunicações, qualquer equipamento para ser comercializado ele tem que ser certificado pela Anatel. Tradicionalmente, a nossa certificação era para proteger o consumidor, para impedir que o celular explodisse, que ele emitisse radiofrequência no nível que expusesse a saúde. Então, sempre foi uma preocupação de saúde, com os clientes, usuários, de segurança, saúde, assim, é isso, mas assim, de segurança, digamos assim, física. A gente nunca teve essa percepção de segurança cibernética. E aí, nesse contexto, a gente fez uma nova publicação de novos requisitos de certificação, que agora a gente também faz requisitos de certificação de segurança cibernética. Então, quando você compra um equipamento certificado pela Anatel, aquele equipamento ele tem assegurado pelo Estado brasileiro, pela Anatel, tanto a sua segurança física, quanto a segurança da rede, né, esse tipo de coisa, e a segurança cibernética. Então a gente teve, e isso é parte que você tinha perguntado no começo, Kleber, de como a gente teve que evoluir nesse processo.
A gente começou com o telefone fixo, depois vamos para o telefone celular, depois para o 4G, depois para o 5G, e sempre a Anatel inovando e mudando, e se atualizando, capacitando seus servidores. E hoje, a próxima fronteira da regulação é justamente essa. Segurança cibernética, inteligência artificial, plataformas digitais, esse mundo que é um pedaço do que a gente chama de ecossistema digital, que a Anatel já regula todo. A gente regula a infraestrutura passiva, os dutos, as torres, a gente regula os equipamentos, regula as redes, regula a prestação do serviço, regula a prestação do serviço com as plataformas, regula a segurança cibernética, e agora a gente começa a discutir, no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, onde o Brasil está liderando esse debate, são servidores da Anatel liderando esse debate, a questão de inteligência artificial e segurança cibernética. E outra pergunta também que você falou da questão, a gente está falando de 5G, eu lembro que no governo passado a gente teve uma edição de uma IN sobre capacitação, reduzia muito a capacidade, né, dos órgãos, das agências de especial, de levar o seu pessoal a se capacitar, né, na questão de capacitação. E uma coisa que sempre nos preocupou muito, a gente teve muitas conversas e algumas ações nesse sentido, é porque as agências, de uma forma geral, elas sempre estão lidando com a fronteira tecnológica, e como você está falando aqui, a palavra da Anatel é se reinventar ao longo do tempo, né? Pela necessidade, né, do mundo, né, que afeta o país e o cidadão. E como é que vocês estão hoje encarando na questão de política de capacitação, de estar sempre na fronteira tecnológica, né? Ou seja, sempre de olho no lance aí do que está acontecendo, das tendências, porque tem tendência que vinga, tem tendência que não vinga. Eu lembro que teve, por exemplo, o leilão do protocolo WiMAX, que era da Intel, que deu vazio, depois o negócio morreu e foi embora. Né? Mas tem coisa que está aí, como por exemplo a questão do 5G mesmo, né? Isso é uma ótima questão. Assim, para a gente ter esse corpo qualificado de servidores que consegue dar resposta aos desafios da tecnologia que estão mudando sempre, a gente tem uma política de capacitação de primeiro nível. A nossa superintendência lá, o Daniel Albuquerque, que é o superintendente lá de administração, finanças e que é responsável pela área de RH junto com a Paula, cara, o principal foco deles é manter os servidores sempre... Aproveitar a prata da casa. Aproveitar a prata da casa e manter os servidores sempre no estado da arte. Então, assim, eu vou te dar, por exemplo, assim, só que não é só essa capacitação formal que a gente vê que, de alguma forma, capacita e prepara os nossos servidores. A Anatel, ela tem, por lei, a gente representa o Brasil nos fóruns internacionais de telecomunicações. São basicamente a UIT, que é a agência da ONU de telecomunicações, e a CITEL, que é a agência da OEA, na regional, né, de telecomunicações. E a gente representa o Brasil. Então, assim, a gente se coordena com o Itamaraty, é claro, mas quem é o que vai lá com plenos poderes, por exemplo, para votar, é a Anatel. Quando eu vou, sou eu que vou lá, eu estou representando o Brasil, sempre levo gente do Itamaraty comigo para não fazer não tomar nenhuma decisão que esteja desalinhada com a política macro internacional. Mas naquela parte técnica é a Anatel. E aí, nesses fóruns internacionais, a gente se capacita muito também nos debates, porque começa um debate sobre 6G. O pessoal já está discutindo 6G. E aí, para o pessoal estar apto a discutir isso, os nossos engenheiros estão lá estudando, estão lá debatendo, participando das reuniões, das negociações. Então, assim, estar dentro, a Anatel está dentro todos esses processos de revolução tecnológica. Não é como se a gente estivesse sentado olhando, a gente está dentro, a gente está participando dos debates, a gente está discutindo regulação de plataformas, discutindo inteligência artificial, e muitas vezes a nossa capacitação é para a gente estar preparado para isso. Então, por exemplo, tem esse debate novo aí de inteligência artificial, ciências de dados e tudo mais. Durante a pandemia, a Anatel fez um MBA, eu não lembro quantos servidores foram, mas acho que foram uns 30, uma turma de MBA em ciência de dados e inteligência artificial. Eu era diretor, fui lá e fiz. Então, assim, a gente está sempre se capacitando em Open RAN, e a gente tem um centro de estudos, que a gente criou dentro da Anatel, o Centro de Altos Estudos em Regulação de Telecomunicações, o CEATEL. O que a gente faz com isso? A gente faz ponte com universidades. Então a gente pega nossos recursos, então assim, tem um assunto, vou te dar um exemplo aqui, um assunto novo sobre inteligência artificial, que a gente precisa, ou então vou falar um outro, Web 3.0. Que é um assunto que tem criptomoeda não, tem blockchain envolvido, internet descentralizada. Cara, a gente precisa aprender isso.
não tem capacitação, tu não vai encontrar um lugar para capacitar, é questão de pesquisa mesmo. Os nossos servidores, não dá pra gente parar e os caras fazerem pesquisa. Então o que a gente faz? A gente vai lá, faz um acordo de cooperação, um termo de execução descentralizada, por exemplo, nesse caso com a Federal do Goiás, e aí os caras vão fazer pesquisa acadêmica em Web 3.0, junto com os nossos servidores, e no projeto de pesquisa tem eles produzirem o conhecimento e disseminar o conhecimento dentro da Anatel, com seminário, workshop e tudo mais. Então a gente tem um de Web 3.0 com a Federal do Goiás, temos um de plataformas digitais com a Universidade de Brasília, temos um outro sobre... Qual que é o outro? Cara, a gente tem vários de inteligência artificial, então a gente está sempre usando essas pontes com a academia para trazer esse conhecimento, porque fortalece, assim, a gente tem essa pegada meio acadêmica. Eu sou doutor em economia, dei aula há muito tempo, então assim, e a gente tem uma grande quantidade de quadros, doutores na Anatel. Então assim, a gente tem que estar sempre atualizado nos assuntos mais quentes para a gente conseguir ser relevante no mercado, porque assim, hoje o Brasil no mercado de telecomunicações, ele não é um espectador, ele é um líder. Excelente. E você falou em Web 3.0, aí eu quero pegar um outro gancho, que é porque é o seguinte, quando a gente entrou na Web 2.0, né, para quem não acompanha esse ramo, eu que gosto muito, por isso que apesar de eu ser da área de infraestruturas, transporte e tudo mais, a questão tecnológica sempre me atraiu muito. E a Web 2.0 foi uma grande revolução porque qualquer um podia prover conteúdo, né? Que você começou lá atrás com os blogs, aí hoje você está aí, não só com as redes sociais, mas provendo conteúdo através de YouTube, né, Instagram e tudo mais. As pessoas fazendo aquela coisa que o Andy Warhol dizia que todo mundo ia ser... Ele reinventou a própria frase, né, que o mundo inteiro ia ser famoso por 15 minutos. Né? E hoje, com a questão todas as redes sociais... Né, influenciadores. Isso, acabou acontecendo isso, essa questão de prover conteúdo. E aí nós desembocamos num tempo sobre a questão... Hoje, né, muito premente, muito relevante, para a questão das fake news. Né, e você também regular as big techs, né, que são grandes corporações transnacionais que têm muito poder e poder sobre a questão da informação, né, que é muito central. Como é que a Anatel vê essa questão, como é que ela trata essa questão e como isso vai afetar aí, porque isso é um grande abacaxi, né? Um abacaxi tamanho monstro. Mundial. Né? E antes de você entrar nessa questão também... as agências estão sem concurso aí tem mais de década. Tem. E aí quando a gente fala de capacitação e aumento de demandas, evolução dos desafios, que eles mudam o objeto, que é justamente isso, fake news, segurança cibernética, e você vê a necessidade das agências se reinventarem para atuarem nesses novos desafios. Tem um problema aí que é o seguinte, como os servidores das agências, eles são servidores do Estado, né? Eles têm estabilidade para poderem tomar as decisões e emitirem notas técnicas que, com autonomia, com um viés técnico e não político, enfim, você não tem um novo número de servidores para alimentar esse sistema, você acaba esgotando os servidores que lá estão, porque é uma coisa assim, você servidor, você foi lá, dedicou e conseguiu se especializar e dominar um assunto, teve seu mérito reconhecido, isso gera uma certa acomodação. E aí você tem dificuldade de encontrar novos, digamos assim, talentos dentro da casa que possam ter um estímulo para aceitar novos desafios. Então, a falta de concurso público nas agências, de uma forma geral, leva a esse lugar de conforto, que é muito ruim para a gente. É muito ruim. E até por um mundo em constante evolução, principalmente na fronteira de comunicação e tecnológica,
E é isso, né? A gente hoje, as agências estão com uma enorme dificuldade, uma grande evasão de servidores para acompanhar toda essa demanda crescente, né? Com um número de servidores decrescentes e uma pressão, uma demanda, um aumento da demanda em cima das respostas técnicas que as agências têm que dar muito grande, né? E a solução não é deixar as 11 agências sucateadas e criar novas agências, até porque a gente estava conversando hoje, né? Se cria hoje uma agência de segurança cibernética ou outra, uma agência de segurança contra fake news ou qualquer outra coisa. Da onde vem essa expertise que a gente tem hoje no Brasil? Justamente da Anatel. Então, você vai dividir, picotar ali a Anatel, criar vários outros filhotes de agência, quando a gente já tem a Anatel. Né? A gente tem que fortalecer a Anatel e todas as agências para que elas possam dar essa resposta. Comenta um pouco aí do seminário, porque a gente já está entrando, já são 10 horas, né? Já estamos entrando na parte final. Comenta um pouco para a gente, Barbosa, da audiência pública que teve, aí da proposta, a ideia do governo de criar, não só essa agência, como outras, né, Wagner? Tá, eu vou fazer o meu speech de 10 minutos aqui, todo mundo já deve ter visto ele, eu vou repetir e vou trazer algumas novidades. Opa! Mas assim, basicamente, eu vou dar a visão geral e depois vou entrar especificamente na questão do fake news e ambiente digital. Vou falar sobre ecossistema digital. Ecossistema digital é um negócio muito grande que envolve os equipamentos, a política industrial, telecomunicações, plataformas, aplicações e tudo mais. E o que eu tenho falado desde o meu discurso de posse é que, e a gente fez estamos com um projeto junto com a Universidade de Brasília, liderado pelo professor Marciori, pelo professor Murilo Ramos, para, não a Anatel propôs, mas para a universidade, para a academia trazer uma visão sobre uma ressignificação do papel do Estado brasileiro no que diz respeito ao ecossistema digital. Porque hoje a gente tem uma fragmentação muito grande e que cada vez pode ficar maior no desrespeito de como o Estado lida com o digital. Então, por exemplo, quando você pensa em conteúdo de streaming, que está lá no streaming e tudo mais, conteúdo, política nacional e tudo mais, essa é uma questão da Ancine, que a Ancine trabalha de forma exemplar ótimos textos, nossa agência irmã. Temos até acordo de cooperação com eles, então você tem a Ancine liderando isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nas redes de telecomunicações, você tem a Anatel. Quando você pensa nos protocolos IP, distribuição de protocolos e toda a governança da internet, você tem um comitê gestor da internet, que eu sou um dos membros lá, um dos conselheiros. Quando você pensa, sei lá, em política industrial, de inovação na indústria, você tem a BDI. Então, o que acontece? Você tem quando você pensa em governo digital, como cidadão usa, você tem a Secretaria de Governança Digital. Então, o que acontece? Você tem uma fragmentação muito grande de proteção de dados. Aí, quando você pensa em proteção de dados, que também é no ambiente digital, em grande medida, você tem a NPD. Quando você pensa em inteligência artificial, já estão discutindo lá fazer uma agência de inteligência artificial. Quando você pensa em fake news, já teve proposta de criar uma entidade supervisora autônoma de fake news. Quando você pensa em segurança cibernética, tem a proposta de criar a NCyber, que é uma outra entidade. Então você começa a ter uma fragmentação muito grande e você começa a ter um monte de gente olhando para árvores e ninguém olhando a floresta. Você não tem alguém olhando todo. E quando você não faz isso, você perde uma série de oportunidades, além de gerar uma série de ineficiências. Porque cada uma dessas agências vai ter que ter um RH, vai ter que ter uma contabilidade, vai ter que ter um jurídico. Você tem custos ali que você está multiplicando. Você está perdendo eficiência. Você está tirando dinheiro da educação e da saúde para pagar o RH, para pagar a TI, você está multiplicando. As procuradorias. Não que assim, é um desperdício de recursos, não é nada disso, mas assim. Que sobreposição de esforços. Sobreposição de esforços, você tem um monte de gente remando e cada um remanda numa direção. Pode ser que a gente chegue em algum lugar, que o Brasil almeja. Mas o custo, o esforço que a gente vai fazer para chegar lá vai ser muito maior se a gente tivesse todo mundo orientado numa mesma direção. É uma ineficiência. Então você tem uma série de... E quanto mais você fragmenta esse sistema
a visão do Estado, e eu não estou falando de Anatel, o Estado brasileiro, e a Anatel é um pedaço do Estado brasileiro, quando você fragmenta isso, você perde uma série de eficiências e uma série de oportunidades. E aí, quando a gente começa a discutir especificamente fake news, a Anatel, e aí não a posição do Baigorre, é uma posição da Anatel, prevista, definida no nosso planejamento estratégico, antes de eu virar presidente, inclusive, que eu sou o porta-voz por ser a representação institucional da agência, a gente defende que, primeiro, o Estado repense essa visão e que e não precisa nem ser a Anatel, assim, já falaram, uma agência convergente. Cara, o que a gente defende é que assim, o Estado precisa repensar. Pegar esse monte de pedaços e colocar debaixo de uma mesma estrutura ou de uma mesma coordenação, pensar num jeito de coordenar esforços para impedir essa diversificação de custos que acaba sucateando. Então, você acabou de falar, criou-se a ANPD. Pô, super importante, a Lei Geral de Proteção de Dados, teve lá, aí está em implementação. Só que os servidores da ANPD, quando você pensa em servidor que conhece regulação e conhece o ecossistema digital, conhece de regulação de tecnologia, onde você vai encontrar ele? Na Anatel. Então, hoje, uma grande parte dos servidores da ANPD são requisitados da Anatel. E de outras agências. E de outras agências. Eu não sei de quais, porque eu não conheço quais, não, mas eu sei da Anatel. A ANP é uma que tem o nosso colega Cláudio Rocha. Então, na ANPD, uma das conselheiras, eu não sei se é conselheira ou diretora da ANPD, é a Miriam Wimmer, que é do quadro da Anatel. E tem outros diversos servidores lá. Quando você pensa se criar uma agência de cyber, aonde você vai encontrar gente com conhecimento de segurança cibernética, infraestruturas críticas do mundo cibernético? Na Anatel, que a gente já tem uma equipe disso, entendeu? Então, assim, você começa a sucatear uma agência. Você pode fatiar uma agência e sem repor novos insumos ali. E é isso, Kleber, o desafio vai se apresentando, os desafios vão aumentando e a gente cada vez com menos servidores e cada vez tem que compartilhar nosso patrimônio maior com outras agências. E aí o que a gente defende é, cara, precisamos repensar, ressignificar isso para dar mais eficiência e mais assertividade ao papel do Estado. Eu sempre falo assim, não é uma ideia de make Anatel great again, não é isso, entendeu? Assim, vamos pensar, tipo assim, pode ser que nem seja Anatel, seja um outro nome, Anacom, qualquer coisa, mas assim, precisamos pensar em como vai ser o papel do Estado, uma visão holística, uma visão coordenada de todas as oportunidades que existem nesse grande ecossistema digital, que começa na política industrial, passa pelas redes, pelos protocolos, pelos equipamentos, pelas aplicações. E aí, quando a gente fala sobre fake news, exatamente, para acabar meu speech, que eu sei que está acabando o nosso podcast, a nossa argumentação, por que a Anatel deve ser o regulador caso o Congresso venha aprovar uma lei dessa. Isso é uma coisa importante. A Anatel não vai entrar no debate que cabe ao Congresso se deve ou não deve ter uma lei. Isso é uma coisa que cabe ao Congresso. Isso é uma política pública. Isso é uma questão. Mas o que a gente defende, caso o Congresso defina que vai ter uma regulação das plataformas e que vai ter alguém para fiscalizar o cumprimento dessa lei, que esse seja a Anatel. E o nosso argumento, eu chamo ele de R4E, porque o R por que Anatel? R de reconhecimento social. Quando você tem quando a Dona Maria tem um problema no WhatsApp dela que foi clonado, ou que ela está recebendo uma cobrança de R$12,90 adicional do Netflix e que ela não concorda, aonde que ela liga em geral? Lá na Anatel. Liga lá no nosso call center reclamando disso. E a gente, de alguma forma, tem que lidar com isso. Então, quando a Polícia Federal fez o relatório das invasões do celular, do Telegram do ministro da Justiça, a Polícia Federal foi na minha sala me entregar o relatório. Tipo assim, Anatel, o que você vai fazer agora? Eu falei, cara, vamos discutir, vamos ver o que dá para fazer, vamos identificar. Então, assim, a Dona Maria, a Polícia Federal, quando você tem, nas últimas eleições, quando o STF e o TSE decidiram bloquear sites, bloquear aplicativos, porque eles estavam disseminando desinformação e atacando o Estado Democrático de Direito, onde que o oficial de justiça foi bater lá com a ordem judicial para tirar o Telegram do ar? Na Anatel. Então, o reconhecimento da sociedade é que a Anatel é o lugar. Da Dona Maria, a Polícia Federal, ao STF, ao TSE, vem a Anatel, porque fala assim, é na Anatel que vai resolver. O segundo, depois, reconhecimento social. Depois, experiência. O único órgão da administração pública que tem alguma experiência em usar o poder de polícia para combater fake news é a Anatel. Por quê? Porque durante esse processo eleitoral de 2022, a gente recebeu 22 ordens judiciais do TSE e do STF para retirar conteúdo do ar.
Hoje a gente já estamos conversando com o TSE para melhorar esse fluxo, porque a gente não estava esperando isso. Não, de repente começou a chegar oficial de justiça todo dia na minha sala com ordem judicial para tirar do aplicativo do ar em 24 horas. Então, assim, aí eu falei assim, cara, se a demanda é tão urgente assim, e ela é urgente, a gente não pode depender de oficial de justiça. Nada contra os oficiais de justiça, mas até o cara pegar o carro, sair de lá, encontrar um estacionamento no setor de autarquia sul, subir na minha sala, bater na minha porta, esperar eu atender, cara, vamos fazer isso eletronicamente. Já estou acabando, Kleber. Não, deve ser a assessora aí mandando a gente acabar. Então, assim, esse é o primeiro experiência. O segundo, expertise. A Anatel, os servidores da Anatel, nós temos 1.500 servidores, uma carreira estruturada, com 25 anos de experiência, capacitados. E a gente tem servidores, no último concurso, a gente contratou servidores, não era economista e advogado, a gente contratou gente de formação em ciência de dados. Aonde você vai encontrar gente com experiência em ciência de dados, inteligência artificial? Eu fui capacitado em inteligência artificial e ciência de dados. A gente tem vários servidores assim. Então, assim, a gente tem expertise, a gente já regula, a gente tem expertise, a gente tem experiência nesse tipo de regulação. Quando teve os desabamentos lá em São Sebastião recentemente, os nossos servidores, os nossos fiscais foram a campo, cara, com equipamentos de localização de radiofrequência. Encontramos gente com um celular que estava funcionando debaixo da lama. Por quê? Porque a gente tem essa expertise, a gente tem essa verve, a gente tem essa pegada tecnológica que está no nosso DNA. Então, experiência e expertise. Depois, uma questão de eficiência. Cara, a Anatel já regula esse ecossistema digital praticamente todo. O ecossistema digital começa na hora que o cara cava um buraco para fazer um duto e passar fibra ótica, ou quando ele constrói uma antena, uma torre para colocar antena. Pela Lei Geral de Antenas, a gente já regulamenta isso a gente chama de infraestrutura passiva, que é a parte passiva, não tem nada ali. Então, assim, é só torre, concreto e tal, ferro. A gente regula isso pela Lei Geral das Agências. Depois, você pega essa infraestrutura passiva, você vai colocar equipamentos, dutos, rádios, essas coisas. A gente regula isso pela certificação. Depois a gente vai... Quando você junta todos esses equipamentos, você interliga eles por radiofrequência, por fibra ótica e faz uma rede. A gente regula as redes, os protocolos de rede, o uso da radiofrequência, a gente já regula isso. Depois que a rede está pronta, você começa a prestar serviço. A gente regula a prestação de serviço. A relação da rede com o consumidor é regulada pela gente. E essa rede é utilizada por empresas como as plataformas digitais para prestar um serviço. Então, para o Netflix, para o Google, para o Facebook, a rede de telecomunicações é um insumo. Se não tivesse insumo, não existe a plataforma. A gente regula, e o STF reconheceu recentemente porque houve uma discussão numa ação de direito de constitucionalidade, o STF reconheceu a nossa competência para regular a relação da rede com o consumidor e da relação da rede com a plataforma. Então, se tiver um dia um conflito entre o Netflix e a Claro, a gente pode resolver esse conflito, a gente pode mediar esse conflito, porque a gente tem essa competência. A única coisa que a gente não regula é diretamente a plataforma e na sua relação com os consumidores. Então, se você for olhar, a gente já regula a cadeia produtiva toda. Falta só esse pedacinho. Você vai criar um outro órgão com uma outra estrutura para regular esse pedaço? Isso é ineficiente. Então... experiência, expertise, eficiência. E o quarto é de eficácia. O que isso quer dizer? O jeito de você... Essas empresas, plataformas que você colocou, são grupos bilionários transnacionais. Não dá para regular empresas desse porte, que ganham muito dinheiro, não tenho nada contra eles ganharem dinheiro, com melhores práticas, com coisas light. Não dá para regular eles com roda de ciranda, constelação familiar, esse tipo de coisa. Poder econômico se combate com poder de polícia. Então, para você ter eficácia na imposição, em fazer a lei valer, você tem que ter enforcement, você tem que ter poder de polícia, você tem que, como dizia o ex-presidente Woodrow Wilson, você tem que falar baixo, mas com um cacetete na mão. Exatamente. Ele tem que saber que você tem poder para dar o cacete nele, para aplicar uma multa, para fiscalizar. E a gente tem servidores fiscais em todas as capitais do Brasil, tem servidor da Anatel. Esses que foram para São Sebastião são fiscais nossos, que foram lá na linha de frente, que sobe morro, que entra com polícia em favela, em comunidades. Então, assim, a gente tem essa capacidade de enforcement, mas o mais importante é do ponto de vista da eficácia do enforcement, que é o seguinte... Toda lei, quando você cria uma obrigação, você fala, empresa, você tem que ter tal obrigação. E se você não cumprir a obrigação? Aí você tem uma sanção.
O PL 2630, que propõe, que está sendo em debate no Congresso Nacional, ele tem uma estrutura de sanção, que começa, como tudo, né? Lei processo administrativo, começa com uma advertência. Se você não tomou um tapinha na mão, advertência, você continua não se conformando com a lei, continua infringindo a lei, você vem para uma multa. Você tomou a multa fez cosquinha e você não vai, prefere pagar a multa, a próxima é a suspensão da plataforma, suspensão parcial, suspensão total, ou seja, não vai pagar a multa, então está fora do ar. Agora eu te pergunto, imagina que tem uma plataforma dessa, distribuindo disseminação, ataques contra o Estado Democrático de Direito, e aí você tem um órgão, que não é a Anatel, vamos imaginar um órgão qualquer, que dá uma advertência. Aí o cara continua. Você vai lá e dá uma multa. O cara continua. Suspensão parcial. Aí você vai fazer o quê? Você vai mandar um ofício para ele dizendo, você está suspenso, sua prestação de plataforma suspenso por 60 dias. E se ele não cumprir? Aí você vai mandar um outro ofício, agora você está suspenso totalmente. E se ele não cumprir? Você vai fazer o quê? Vai dar outra multa. Então, assim, o único jeito de suspender, de tirar o serviço do ar, é se você tiver acesso à infraestrutura de telecomunicações. Claro. Então, assim, o único. Aí você vai fazer o quê? Vai mandar um ofício para a Anatel falando, Anatel, tira esse cara do ar. Pô, deixa a Anatel fazer isso logo, entendeu? Exato. Como a gente já está fazendo. Quando o Telegram não quis entrar na conformidade com o TSE, o ministro-presidente Alexandre de Moraes mandou um ofício lá, uma decisão judicial. Tire o Telegram do ar. Na hora que a gente começou a tirar ele do ar, o cara na hora entrou na regra. Por quê? Perfeito. Porque sentiu o tamanho do peso do poder de polícia. Você não resolve, você não combate o poder econômico com conversa fiada, com diálogo. Você resolve isso com o poder de polícia. Então, assim, por isso, por reconhecimento social, por expertise, por experiência, por eficiência e por eficácia, a Anatel, na nossa visão, é o órgão que deve ser o regulador das plataformas digitais, incluindo a discussão de fake news. Mas isso é uma coisa importante, Kleber Wagner. Eu acho que a nossa visão é que assim, a regulação da Anatel deve ser regular as plataformas para que elas cumpram o que está previsto na lei. E não a Anatel regular o que o Wagner, o Kleber ou o Baigorre coloca na rede social. Porque aí você começa a ter uma questão muito sensível que eu acho que cabe ao judiciário fazer esse tipo de avaliação. Então, fazer controle de conteúdo individual específico, se eu coloquei lá, o Kleber é corintiano roxo, aí você acha que, não sei se é corintiano, mas assim... Botafoguense. Pô, parabéns, hein? Finalmente, hein? Pô, é tipo Harley, né? Coisa Botafogo, boa. né? Sigo líder. Torcida jovem do Botafogo, Kleber. Torcida jovem do Botafogo aqui. Então, assim, quando você tem esse tipo de situação, cara, a gente não acredita que, assim, pelo menos é uma visão da Anatel que a gente se predispõe a ser o regulador das plataformas, não ser o regulador do que o cidadão fala nas plataformas. Então, o que a gente imagina? Que as plataformas vão ter que ter políticas de moderação, regras, sistemas para você questionar a moderação, tudo que está previsto no PL 2630. Até porque a gente vai regular, sancionar claro. e pegar a plataforma, mas não o Kleber, não o respeitando Wagner. e defendendo sempre o Estado Democrático Claro. de Direito. A liberdade e de expressão. a Constituição Federal com suas pedras fundamentais e é isso aí, né? A Anatel, ela vai sempre seguir uma política de Estado, uma política pública em busca da prosperidade, felicidade e bem-estar da sociedade brasileira e as agências estão aí para isso, né? Com certeza. É isso. Carlos, muito obrigado por você ter vindo aqui para conversar com a gente aí, também com nossos espectadores, nossos ouvintes. E a gente tem até muito mais coisa para conversar. Eu acho Fica que... para uma versão É 2. isso aí. Que a doutora Verônica já está chegando aí. A gente vai reformular vai ficar brava agora comigo. o nosso papo de regulador, chamando mais convidados. A ideia é chamar o órgão regulador, no caso... o representante da agência, o presidente, chamar alguém também no mercado regulado, dos consumidores. Legal. E fazer uma triangulação, né? Mais assim, digamos assim, acalorada em relação ao papel de cada um e objetivos de cada um. E você já fica convidado para vir inaugurar esse Pronto, novo já está aceito, formato. Aí a gente coloca alguém aí
do IDEC, Defesa do Consumidor, alguém do mercado, representante, uma associação do mercado Kleber, regulado. conte comigo, sabe por quê? Eu já fui em vários eventos, estava agora no evento lá do Fórum Jurídico em Lisboa, falando sobre isso. E assim, eu já fui em vários painéis falar sobre isso. Só que o que eu acho que está faltando? Está faltando um debate franco. É isso. Porque eu vou lá, falo isso tudo que eu falei para você, vai lá um outro representante, vai lá o Dr. João Brant, que é um grande especialista no assunto da SECOM, vai lá e fala sobre a visão dele, vai lá o Vitor Fernandes, que é o conselheiro do CAD, que também é uma sumidade nisso aí, é servidor da Anatel, hoje conselheiro do CAD, fala, e não tem um debate. Cada um vai lá e fala. E é isso que é bonito, E é isso que o contraditório é que isso, constrói, né? Exatamente. A gente pegar visões diferentes. Eu não tenho apego nenhum às minhas ideias, eu só tenho assim, mas eu quero ver o contraditório, Claro, entendeu? e é isso que as pessoas querem ver. Muito legal. É a esse dialética nosso hegeliana, a tese, a antítese e a síntese. É isso aí. Carlos Baigorre, muito obrigado. Uma honra ter você como diretor, presidente da Anatel, especialista em regulação. Grande honra ter você nos quadros da nossa carreira de especialista em regulação e da nossa categoria como representante, que mostra que a gente já faz muito, a gente pode muito mais se derem para a gente estrutura, se derem para a gente a valorização que essa categoria merece, não por ser melhor ou pior que ninguém, mas pelo menos igual às demais carreiras típicas do Estado. E regulação, né, o Wagner, não é problema, é solução. Exatamente. Exatamente. Então, muito obrigado aí. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aqui, a casa está aberta para você, então nós vamos, quando o Papo Regulador 2.0 estiver no ar aí, você vai vir aqui para a gente fazer essa conversa aí. Beleza. Tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho de notificação e curta esse podcast e até a próxima, no próximo Papo de Regulador do Sinacast, Sinagências, com vocês. Muito obrigado pela audiência.